para você também é muito difícil entender Deus, entender o tamanho e a grandeza de Deus, como muitas pessoas falam. Se você tem essa dificuldade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar talvez a maneira mais fácil para você compreender a Deus. Que maravilhoso! É muito bom poder estar aqui com vocês mais esse dia, mais esse vídeo para conversar sobre o autor, para conversar sobre esse nosso paizão, esse nosso pai querido, que é o autor desse livro aqui sagrado. Você está no canal Aquele que é a Palavra. Eu sou José Júnior e assim como você, filho amado do autor. Se você tem essa dificuldade de conseguir compreender a Deus, se você tem dificuldade de ter fé em Deus, e a gente vê tantas pessoas aí falando, sobre Deus, dizendo o quanto Deus é bom, testemunhos, sobre vida de grandes transformações, que pessoas escutam às vezes, Deus fala comigo, Deus falou comigo, Deus, eu escuto a Deus. Gente, às vezes é muito difícil a gente não conseguir compreender o tamanho e a grandeza de Deus. Por mais pessoas falam isso com tanta facilidade, mas não é para todo mundo que é fácil entender a grandeza de Deus. Eu confesso para vocês que isso demorou. Eu não consegui entender Deus. Eu não consegui entender o tamanho dele. Eu não consegui entender a força que ele podia ter na vida de alguém. Para mim era muito difícil entender todo esse poder, todo esse sobrenatural. As pessoas falavam em milagre, para mim aquilo entrava muito banal no meu ouvido, Tipo assim, pra quem não sabe, a minha formação é engenheiro, eu sou engenheiro, na verdade fiz 2 engenharias, então a minha vida sempre esteve muito envolvido com coisas lógicas, com um pouco de ciência, na cabeça do engenheiro, pra quem vai entender um pouco o que eu tô falando. Quem vê com lógica é tipo assim, a coisa tem que ter início, meio e fim, Começou aqui, tem um meio aqui, e o que esse meio vai fazer para chegar nesse fim? Então, às vezes é mais complicado ainda de você conseguir entender o tamanho e a grandeza de Deus. E qual é o problema disso? O problema é que quando você não consegue compreender essa grandeza, isso abala um pouco a sua fé. Se você não compreende algo, como você vai ter fé nesse algo? Se você não compreende o tamanho de Deus, como é que você pode ter uma fé inabalável de Deus? Eu fazia essa pergunta, eu falava, meu Deus, quando você começa a buscar a Deus, quando Deus começa a chamar a sua atenção de uma forma diferente, quando você começa a entender a imagem de Jesus, quando você começa a ver a imagem de Jesus, aquilo começa a te trazer uma certa curiosidade, de alguma forma, algo sobrenatural que não tem a ver com a lógica, você começa a perceber coisas ao seu redor. É quase como uma atração. Pessoas que falam sobre Jesus, que falam da vida de Jesus, programas de TV, músicas, não importa o que seja, você vai atraindo essas coisas, você vai começando a perceber mais essas coisas. Assim como, tu já viu quando você quer comprar um carro novo? E você fixa naquele carro e você começa a ver aquele carro em tudo quanto é lugar, perde até a vontade de comprar. É igual grávida. Tu não vê grávida nenhuma na rua. Deixa tua mulher ficar grávida. Ou quando você fica grávida, tu vê grávida em tudo que é lugar. Tu fala, meu Deus do céu, todo lugar que eu chego tem uma grávida. É isso. É tipo assim, é como se a tua mente ligasse um radar pra essas coisas. Quando a sua mente liga um radar sobre Deus, quando a sua mente liga um radar sobre Jesus, que você começa a se interessar, as pessoas vão aparecendo, vão falando. E aí o que acontece nessa fase, Primeiro você liga o radar, algo te interessa, depois você liga o radar, e aí depois as coisas começam a aparecer, e aí começam a vir os questionamentos. Como é que algumas pessoas falam que escutam Deus? Como é que algumas pessoas falam de Deus, tipo assim, como se Deus fosse a primeira coisa do mundo, como se tudo na vida delas fosse por Deus? É muito grande Deus para aquelas pessoas e você não consegue entender aquela grandeza. Você fala assim, nossa, quando você tem o coração aberto, que você não julga, muitas vezes você fala assim, cara, eu quero ter a fé daquela pessoa. Eu vejo Cristo nela. Eu vejo algo bonito nessa pessoa. Eu quero ter isso pra mim, mas eu não tenho essa fé. Eu não consigo ter essa... Eu não consigo acreditar nessa forma. Eu me perguntei isso muitas vezes. Eu olhava pra Deus e falava, Deus, você fala com todo mundo, não fala comigo. E ainda vou contar até um segredo aqui, mudando de assunto, porque a gente tá aqui, na verdade, batendo um papo. Eu nunca escutei a voz de Deus. Isso pra mim talvez seja hoje o grande sonho da minha vida. Quando muitas pessoas falam, Deus falou comigo. Eu tô falando de voz, tá? Escutar uma voz que é impossível saber o tom, já que eu nunca escutei, mas escutar uma voz falando comigo, eu nunca escutei isso.
Talvez seja o sonho da minha vida isso, mas não. Mas Deus já falou comigo por diversas outras coisas, diversas outras maneiras. E quando eu comecei a encontrar Deus, isso era muito difícil para mim. E como isso mudou? Como é que eu comecei a entender a grandeza de Deus? Como o próprio autor é mágico. Você não vai conseguir entender, mas você vai perceber na tua alma. Você vai perceber dentro da grandeza de Deus. É só você abrir o seu coração. E por que eu tô com esse livro aqui na mão? É porque talvez seja o caminho mais fácil para você encontrar o teu pai. Talvez seja o caminho mais fácil para você entender a grandeza de Deus. E não é porque... eu vou começar a ler o livro e aqui existem ensinamentos, diquinhas, como se fosse um curso online. E que vai me fazer entender a grandeza de Deus. Alguém vai me explicar? Não. É inexplicável. Abre o livro. Comece a ler as palavras. Mas leia com o coração aberto, sem querer entender a lógica. Vai aqui só para conhecer. Quem sou eu para dar dicas de teologia aqui? Eu sou apenas uma pessoa que ama o autor, que considera ele sobre o pai, que o pai mudou a minha vida completamente, em todos os sentidos que você possa imaginar. Então, eu não sou um teólogo, não sei a melhor parte, não sei a melhor fala, não sei como explicar cada passagem aqui. Existem pessoas que fazem isso com maestria, mas dezenas dela. Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para você entender o poder de ler esse livro e a facilidade para você ler esse livro. Então, se você não começou a ler, começa pelo Novo Testamento. Depois você lê o resto, porque aqui é uma leitura gostosa, é uma história. Muito provavelmente, mesmo você não sendo cristão nesse momento, você já viu várias passagens, então as coisas ficam mais fáceis para você tomar sentido. Quando você começa a ler isso aqui, só que você lê sem coração, sem julgamento, sem tentar, mas isso não foi assim, mas como ele pôde fazer esse milagre? Isso não existe, mas como isso? Sem contestar, cara. Vai lá só e lê. Abre teu coração e fala, tem algo aqui para mim. Leia a Bíblia. Leia com carinho. Quando chegar nessas... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando chegar nessas letrinhas vermelhas aqui, que é o autor falando em primeira pessoa. Essas letrinhas aqui, ó. Letrinha, gente. Quando eles falarem isso com você, quando você lê isso aqui, coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você querendo ou não. Quer dizer, você querendo ou não, você tem o direito de não querer. Mas se você for buscar aqui, buscar o Pai, se você for buscar o que o teu coração tá sentindo, se você começar a abrir e entender quem é Jesus, entender a grandeza disso aqui, o que vai acontecer é que coisas vão começar a acontecer na sua vida. Coisas inacreditáveis que alguns chamam, outros chamam de milagres. E não é, você vai ganhar na loteria, você vai acabar com as suas dívidas, a doença que você tá indo vai embora. Não, até é, mas não é assim. Pelo menos não foi assim pra mim. Pode até ser assim pra mim se for da vontade do autor. Esse tem vontade e acontece tudo. Mas eu tô falando assim, dentro da curva normal do que eu compreendi. São pequenas coisas que vão acontecendo. E o mais incrível de tudo, quando você abrir o olho para as pequenas coisas que vão acontecer com você, o que isso vai te transformar. Não tô falando que vai mudar na tua vida, não. Eu não tô te falando da melhora física de doenças que você vai ter, da sua conta bancária, da prosperidade, da sua família que vai melhorar, das brigas que você vai deixar de ter, do amor que você vai sentir pelas pessoas. Eu não tô falando disso, não. Eu tô falando primeiramente de você, cara. Você vai começar a perceber, nossa, minha ansiedade mudou. Nossa, meu tom de voz mudou. Nossa, eu não compreendi algumas coisas. Às vezes é tão fácil para compreender. Parece que eu fiquei mais inteligente. São coisas que você, se você tiver o olho, você vai perceber que é uma transformação muito grande. E a cada dia mais, quando você vai abrindo seu coração, vai lendo, vai entendendo, coisas vão mudar. Seus gostos vão mudar. Seu gosto por literatura vai mudar. Seus amigos vão começar a mudar. Talvez se você não vá para a sua igreja ou no seu culto, vai começar a te dar vontade de ir. Isso pode parecer louco agora na tua cabeça, mas é isso que vai acontecer. Pessoas que vão se aproximar de você vão ser pessoas que vão começar a falar de Cristo. Pessoas que não falam disso vão começar a se afastar de você. E você vai começar a ver que a sua vida tá mudando pouco a pouco, cara. E se você não achar que é você, porque nós não somos nada quando diz respeito ao autor, se você não achar que é tudo por você, se você der esse crédito a ele, se você entender que é ele que está fazendo isso, que é o poder dele que está fazendo isso, você vai começar a perceber o poder de Deus. Porque é muito poderoso. É muito poderoso quando você compreende e vê nas pequenas coisas que vai mudando na sua vida.
Seja você como pessoa, seja as pessoas que te cercam, seja no teu trabalho, seja nos teus negócios, seja na tua vida, no teu relacionamento, com seus filhos, com seus pais. Tem uma hora que isso tudo, coração aberto. Ao autor, coração aberto. Vai ter uma hora, e é rápido, vai ter uma hora que você vai falar assim, não sou eu. Não sou eu que estou estudando muito, não sou eu que estou ficando melhor, mais velho, mais experiente. Você vai dar o crédito ao autor. E quando você perceber que tudo aquilo que está acontecendo na tua vida não seria possível se não fosse pelo autor, eu fico arrepiado, gente. Quando você perceber isso, você falar assim, é pelo autor, nesse momento você vai começar a entender a grandeza dele. Quando você começar a pedir as coisas e entender que as coisas estão chegando e você não sabe como, você vai entender a grandeza dele. Você vai entender o quão grande Deus é. O poder que Deus tem na sua vida. É muito sobrenatural. É muito incrível. É como se fosse uma cachoeira que começa a chover e a água começa a descer, começa a escorrer e a chuva começa a aumentar e aquilo começa a descer ladeira abaixo. Quando você vê um rio descendo. E é assim que a vida acontece. E a gente não faz nada demais. E vou te contar uma coisa agora para você entender o que eu quero dizer. Para você que tá aí dizendo assim, mas isso não acontece comigo. Tem muitas pessoas que gostam de dizer assim, você é especial para Deus. Você é especial para Deus, isso não precisa acontecer na tua vida, coisa e tal. Deus te quer, Deus te ama. O autor te ama. Tem toda aquela história, né? E todas elas são verdade. Mas eu queria te dar uma outra ótica. Sabe o que eu prefiro dizer para você? Eu prefiro dizer, com o que aconteceu na minha vida, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você não é especial. Sabe por que você não é especial? Porque você é um filho de um autor que é muito grande para isso tudo. E por que você não é especial? Porque se Deus fez comigo, fez com aquela pessoa que você conhece, faz com você também. Você não é diferente de mim. Você não é diferente de filho nenhum do pai. Pai não faz nenhuma diferença sobre nenhum filho. A única coisa que ele quer é que você abra o teu coração para ele. Você entende? Ele só quer que você abra o coração para ele. Então você não é especial. Você não vai, comigo não funciona. Comigo isso. Comigo tudo dá errado. Não, você não é especial. Você só é o filho do autor. E basta isso pro tamanho dele. Basta você ser filho de algo que é a coisa mais poderosa do mundo, que tem toda a transformação do mundo para fazer na tua vida. Basta você ter fé e você acreditar. E o meio para isso é isso aqui. Então, se você for pela linha, eu não sou especial, então se eu não sou especial, ou seja, fulano é especial, não, ninguém é especial. Nós somos filhos amados do autor. Você que é pai, você que é mãe, você tem 2, 3 filhos, você ama mais um filho do que o outro. Quando você faz uma coisa para um filho, você também não quer fazer para o outro. Uma vez ou outra, é óbvio que acontece uma situação que você acaba parecendo que se ama mais, o presente foi um pouquinho mais caro, diferente, você não conseguiu equiparar, o pedaço do bolo de um foi um pouquinho maior do que o pedaço do bolo do outro. Tem essas coisas, mas enfim. Mas dentro do teu coração você ama todos os seus filhos iguais. E ele é um pai que ama todos. Os bilhares, milhares, centenas de filhos que ele tem. Porque ele é o rei dos reis. Ele não tem tamanho o poder. Então, quando você começar a compreender isso, quando você vê o poder que ele faz na tua vida, quando você começar a ver a transformação que é, e você falar, isso é por causa do meu pai, você vai entender a grandeza de Deus. E eu queria finalizar esse vídeo de hoje, esse bate-papo com você, que foi uma das coisas também que aconteceu comigo, de eu não entender a grandeza de Deus e a minha fé, não ter a fé que eu tenho hoje nesse pai, nesse autor. O que eu queria dizer para você era isso. Se você não sabe por onde começar, se você tem um monte de objeções na sua cabeça do que é certo, do que é errado, do tamanho da grandeza de Deus, não deixa a sua fé, não deixa a sua falta de fé deixar que você não faça o que poderia transformar a sua vida. Então pega a sua Bíblia, compre uma Bíblia, tem Bíblias muito baratinhas, cara, que o conteúdo delas, desse autor aqui, pode transformar a sua vida. Vai lá, abre a sua Bíblia com todo o coração e leia. Vai buscar a história desse autor aqui. Vai buscar a história do seu pai. E deixe as palavras entrarem no seu coração. Não espere nada, só abre o teu coração
entregue o coração para o Pai, que você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. É sobrenatural. Um beijo no coração de todos vocês. Eu espero que você se sinta muito influenciado para ler a Bíblia, para ler esse livro sagrado que foi escrito com muito amor, que aqui contém uma sabedoria que nenhum curso pós-graduação, faculdade, nem se tu for para Marte para fazer a faculdade do Elon Musk lá em Marte, tu vai saber o que tem aqui, cara. Aqui a sabedoria é complementar, tanto como a base, como complemento, como o que engrandece, o que dá brilho a toda a sabedoria que você busca nesse mundo. Ela tá aqui, busca ela, tá bom? E depois de eu deixar esse beijo no coração de vocês, por eu falei hoje de algo que é tão importante para mim e que eu tenho muito dentro do meu coração, que seja um dia também importante para você. E se já é, se sinta um privilegiado, assim como eu me sinto. Eu tenho muita vontade, muita vontade que as pessoas consigam sentir o que eu senti quando eu senti a presença de Deus na minha vida. Cara, eu queria muito que as pessoas sentissem isso. E eu queria pedir licença a vocês, já que nós estamos falando do autor, para fazer uma oração agora no final para ele, para o meu Pai. Uma breve oração para o meu Pai. Se você puder fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, pensar em todo o coração no Pai, num Deus. Não precisa imaginar, mas só abre o seu coração. Abre o seu coração por alguém que vai te abraçar, vai colocar a mão na sua cabeça, vai colocar a mão no seu ombro, vai dar aquela massagem no seu coração. Se você puder pensar nessa pessoa, nesse ser que, se você não compreende ainda Deus, que você possa entender Ele agora. Pense como uma pessoa muito querida, muito querida, que pode te fazer muito bem, pode te trazer muito bem. Tem interesse nele mesmo. Tem interesse de conhecer alguém que pode te dar muitas coisas. E eu queria fazer essa oração agora. Pai amado, Pai querido, autor desse livro sagrado, eu estou aqui, Pai, para em nome de todas as pessoas que estão aqui nesse vídeo agora, que puderam ter o prazer de escutar um pouco sobre a sua palavra, com toda a humildade do mundo, que quem é o seu filho aqui para falar sobre o Senhor de tão grande que o Senhor é. Eu lhe peço com todo amor, com todo carinho, de filho que eu sou, esse filho, esse poder que foi dado a mim pelo seu filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Foi o seu cordeiro, o seu único filho, Pai, que o Senhor deu para nós, por tanto amor que o Senhor nos tem. E esse filho morreu na cruz, Pai, e pôde nos dar o poder de estarmos aqui, conversando contigo, tão próximos. O poder dessa aliança incrível que Ele nos fez, dessa nova era que Ele trouxe para a gente. Ele morreu e ressuscitou. E é em nome desse Filho, que deu esse poder a todos nós, eu lhe peço, Pai, com esse poder aqui de hoje estar falando com o Senhor, pedindo para que o Senhor toque o coração de cada uma dessas pessoas e cada uma dessas pessoas possa sentir a sua presença, Pai, possa sentir a sua mão, Pai, possa sentir o teu carinho, Pai, possa sentir o tão grande e poderoso que o Senhor é. Que elas entendam que não são questões de milagres, que não são questões de bens, de fortunas, de problemas e de saúde, que é só uma questão de amor. As pessoas estão tão necessitadas de serem amadas, Pai, que elas possam pelo menos sentir o teu amor, Pai. Esse amor tão grande que o Senhor dá para todos aqueles que abrem o coração a Ti, Pai. E é só isso que eu te peço. É só isso como seu filho que eu te peço, Pai. Que o Senhor possa realmente tocar o coração de cada uma das pessoas que queiram que o Senhor toque. E que elas compreendam a sua grandeza. E que elas achem o melhor caminho de conhecer a Ti. Mas que o Senhor não prive elas nunca dessa alegria, dessa verdadeira felicidade de aqui ter um abraço Teu, de aqui sentir o Senhor
e de te honrar como filho, e de entregar a vida e o coração a ti todos os dias. Em nome do seu Filho Jesus, Pai. Jesus amado, eu peço e agradeço em nome dele a todos que estão aqui comigo agora. Amém. Gente, eu peço perdão aqui, às vezes por vocês, às vezes as pessoas não entendem, muitos entendem, mas uma das formas que você sente quando Deus, a presença de Deus, às vezes Deus não fala contigo, que eu quero ver quem é homem de verdade, quem é mulher de verdade, mesmo os machões, os caras bravos, mulheres bravas, ansiosas. Eu quero ver não ter um coração quebrantado na presença de Deus. Eu quero ver você não desabar na presença desse autor aqui. E é isso que eu convido a vocês todos os dias. Quantos vídeos eu puder gravar para fazer você buscar esse autor aqui, cara. Esse cara que é dono da palavra, que deixou uma palavra, que ele é a própria palavra. Vou dar o melhor de mim, por puro agradecimento a tudo que o Senhor fez na minha vida. A todas as graças, a todas as bênçãos diárias, a todos os milagres que o Senhor fez na minha vida e que eu sei que o Senhor pode fazer na vida de todas as pessoas que aqui estão comigo. Deus abençoe, o autor abençoe a cada um de vocês. Amém. E se você gostou do vídeo, afinal de contas a gente está no YouTube, né? Então clica aí embaixo, dá um like, compartilha esse vídeo, compartilha essa vontade que eu tive de tentar dizer para vocês como eu percebi a grandeza de Deus que foi na minha própria vida, com a minha própria transformação, e que certamente isso vai acontecer com você. Um beijo no seu coração.